bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é Grace, estou na reta final de medicina, sou psicanalista e gosto de compartilhar por aqui um pouco dos meus estudos, um pouco de saúde mental, um pouco de tudo. E essa semana tem sido uma semana muito importante nessa trajetória, principalmente porque eu fiz aí mais uma prova oral das que eu tinha pendente aí para fazer e deu tudo certo. Muito mais do que simplesmente vir aqui para falar que deu certo, o que eu na verdade quero é compartilhar com você algumas coisas que eu fiz e que acabaram sendo um pouco diferente das outras vezes e que acabou dando muito certo. Como eu já venho compartilhando já há um bom tempo com vocês, eu estou no 6º ano de medicina da Fundação Barceló. E ali dentro do 6º ano, na verdade, eu já cursei todas as matérias que tinham e ficaram ali algumas matérias que eu cursei lá em 2021 e que ficaram faltando fazer a prova final. Para quem não sabe, na Argentina a gente faz as matérias, vai nas aulas, faz tudo que tem que fazer e no final que você cursa essa matéria, você precisa fazer uma prova final, que é uma prova que corresponde aí a todo o conteúdo dessa matéria específica. No ano de 2022, então, como vocês já estão carecas de saber, eu não fiz nada, não fiz nenhuma prova, com exceção, finalzinho ali de dezembro, eu fui lá e fiz a prova de pediatria. E durante o ano de 2022, foquei mais em psicanálise, não estava no melhor momento para levar medicina adiante, estava questionando várias e várias coisas, então dei uma parada em 2022. E deixei para 2023, então, voltar com essas provas, colocar elas em dia e finalizá-las, para então passar para o internato rotatório, que é esse último ano, 7º ano de medicina. E é nisso que eu estou focada neste momento. E a prova que eu escolhi fazer agora, no mês de setembro, que foi no dia 1º essa prova, ou foi dia 31? Não, foi no dia 31 de agosto, eu fui lá para a faculdade para fazer uma prova oral final de ginecologia. Em paralelo a isso, estou me preparando para uma prova que eu vou fazer em dezembro, que é a prova de medicina interna, uma prova final, que é uma prova bem pesada, com bastante conteúdo. Então, em paralelo, estou escolhendo aí, aos poucos, outras provas para ir estudando durante o dia, um pouquinho de medicina interna e um pouquinho dessas outras matérias. E essa última que eu fiz foi ginecologia, na qual eu vinha me dedicando todos os dias, estudando um pouquinho de ginecologia junto com medicina interna. Mas existia ali um desafio dentro de ginecologia, porque como eu havia cursado em 2021 essa matéria, eu fiquei sabendo durante esse tempo, imagine que já se passaram aí pelo menos 2 anos que eu cursei essa matéria. Dentro desse tempo foram indicadas novas bibliografias e também mudaram ali alguns professores. Entraram novos professores, enfim, professores que eu nem conhecia. Professores que eu nunca tive aula e nem sequer assisti nenhuma aula deles. Então, devo dizer que, somado a tudo que eu estava fazendo, existiu também esse momento dessa preocupação. E só que existiram algumas coisas que eu fiz diferente das outras vezes e que eu acho que me ajudaram muito nesse tempo. Já falei algumas vezes aqui da questão dos grupos de WhatsApp, que eu acho que esses grupos que a gente tem na faculdade, não digo em todas as faculdades, mas na maioria das vezes eles mais atrapalham do que ajudam, porque eles criam muitas vezes eles já tornam esse monstro que seria fazer essa prova oral para você, que tem ansiedade, muito maior. Então, tudo parece que é maximizado dentro desses grupos e eles acabam prejudicando até o seu desempenho, o seu desenvolvimento dentro da matéria e da sua preparação para ir fazer essa prova. Acredito que não sou a única, mas muitas pessoas que eu já conversei já desistiram muitas vezes de fazer uma prova por conta de coisas que mandaram nesses grupos. Um dos grandes conselhos que eu tenho aí para dizer para você é, se você puder em algum momento se desvincular desses grupos durante a sua preparação para essas provas, faça. Porque isso vai te ajudar bastante a manter aí os nervos sob controle. Dentro de ginecologia, é uma matéria muito importante, que ali tanto para prova final de carreira, tanto para a prova de residência, revalida também, é uma matéria muito importante. Então essa matéria eu quis me preparar de verdade para ela, como eu não tinha me preparado na época que eu tive as aulas de ginecologia. Como tinha várias matérias ao mesmo tempo, não dei tanta atenção para ginecologia, porque eu já sabia que eu não ia fazer a prova. Então, eu realmente acredito que só passei pela matéria, não estudei definitivamente como deveria, e eu fiz isso nesse momento. Agora que eu estava mais calma, mais tranquila, e que eu não tinha esse fator pressa ali no meu pé. Porque eu realmente me dediquei para ginecologia, isso eu posso afirmar para vocês. Nós temos ali as aulas gravadas que foram dadas lá em 2021, e a minha ideia era assistir essas aulas, e foi exatamente isso que eu fiz. No começo da matéria, eu estava ali dividida entre como eu estudaria essa matéria, o que eu faria. Como eu já havia feito lá atrás um pouco de flashcards no Anki, eu pensei, vou terminar todos os cartões aqui no Anki mesmo, já que já tem mais da metade pronto, só tenho que finalizar.
Mas, passando um pouco do tempo e vendo algumas outras opções do que eu teria para estudar para essa matéria, eu acabei mudando logo no final ali a minha estratégia de como eu iria me preparar para essa prova. Na verdade, eu acabei indo para um lado muito mais simples do que eu tinha sempre feito para as provas. E são as famosas tabelas. Eu vou deixar aí passando até as tabelas aí para vocês, mas eu realmente fui para o simples. Eu resolvi montar tabela com todas as doenças, os quadros ali que a gente tem, divididos em definição, em causas, em manifestações clínicas, diagnóstico diferencial, diagnóstico e tratamento. Puro e simples. E alguns outros temas que tinham dentro dessa matéria e que realmente eram importantes que eu estudasse e que eu soubesse principalmente falar sobre eles. E eu acredito que esse foi o grande ponto da minha preparação. Escolher um método simples, que fosse acessível e que eu pudesse repassá-lo todos os dias. Porque a minha questão de autoconfiança para uma prova oral sempre esteve associada ao número de revisões que eu consigo fazer dessa matéria. Então, muitas vezes, por melhor que seja o método que a gente tem, se fica muito difícil fazer essa revisão, talvez ele não seja o adequado. Esse método me impede que eu tenha muitas revisões antes da prova. Por exemplo, se fazendo sistematicamente todos os resumos vão me sobrar 2, 3 dias de revisão, com certeza isso será um grande tiro no pé. Embora eu estivesse fazendo as tabelas, eu não fiquei esperando o dia que eu terminasse as tabelas para só então revisar. Eu realmente fui montando a tabela e já revisando. Fui montando minha tabela e a cada tantos dias eu pegava e começava a fazer uma revisão. Então, antes do dia ali, o último dia que eu usei para finalizar essa tabela, ela já vinha sendo revisada de vários e vários dias. E essa revisão era não uma leitura do que estava na tabela, porque eu também sei que isso não é um estudo ativo. Era olhar o título daquele quadro clínico ali e tentar desenvolver uma apresentação com começo, meio e conclusão. E isso foi muito importante. E depois vou contar para vocês por quê. Então, dentro desse processo de estudo, eu comecei a montar essas tabelas, assistindo às aulas, lendo também um material que eu tinha feito já. Então, esse material era a minha base para depois fazer aquela conferência final na tabela. E também eu peguei essa bibliografia e os principais quadros, eu li eles do livro da bibliografia oficial da cátedra. Muitas informaçõezinhas, como vocês puderam ver aí na tabela, eu fui adicionando depois à mão dessas leituras que eu fui fazendo. Então isso também acabou me ajudando, era um estudo que eu, além de ter a minha tabela pronta, eu estava também aprofundando esse estudo de cada quadro clínico. Sinto que foi um grande acerto a forma como eu estudei para essa prova, porque ao simplificar tudo que eu tinha que fazer, eu conseguia ter tempo livre, então, para revisar mais vezes. E já tem sido aí a minha estratégia escolhida para as próximas provas que eu tenho para fazer, já estou nesse processo de elaboração. Já que o resultado foi bom, então vamos manter desse jeito. Eu acredito que sobrou aí mais ou menos uns 7, 8 dias por aí, para que eu fizesse apenas revisão 100%, que eu já tinha concluído tudo que deveria ir para a tabela e eu consegui ficar ali todos os dias revisando. Nesse período ali de uma semana para a prova, foi um período que eu também diminuí a minha intensidade nas redes sociais, quase não postei muita coisa, nem mesmo os stories eu quase não aparecia, eu fiquei realmente focada em estudar para a prova. Isso também foi algo muito importante, porque às vezes, por mais que a gente ache que é só um story, por mais que a gente ache que seja muito rápido ali, que você só vai postar uma vez e acabou, você fica ligado mentalmente aquilo que você está fazendo. Não é simplesmente que você posta e você se desliga. O seu raciocínio, ele meio que se quebra, ele fica fragmentado. O seu foco fica dividido. E eu sinto que foi muito importante dar essa eliminada um pouco das ideias das redes sociais por pelo menos uma semana. Porque é como se eu dissesse o tempo inteiro para minha mente, para minha concentração, é isso que nós temos que fazer agora. E não é que muitas vezes durante o dia não vinham vontades doidas de procrastinar. Claro que sim, isso acontece com todo mundo. Mas eu conseguia exatamente me reeducar, a chamar a minha atenção de volta para continuar fazendo exatamente aquilo que eu tinha que fazer. Uma outra coisa que também eu cuidei muito durante a semana ali da minha prova foi a questão da minha alimentação. Para realmente não exagerar na alimentação, não comer aquelas coisas que poderiam dar ali uma irritação gastrointestinal, que eu poderia ficar mal, que poderia ser aquela comida mais pesada que muitas vezes a gente come. Eu quase não comi besteira de pedir nada fora. Foi uma comida simples, com arroz, feijão, franguinho, um negócio assim. Foi uma coisa bem simples. Eu sempre tive essas questões digestivas por estresse, então eu tentei me manter numa alimentação mais tranquila, mais regrada, e que aquilo não me afetasse tanto na semana, para que eu não acabasse ficando aí de cama um dia e perdesse também esse tempo que eu poderia estar revisando. Uma outra coisa que eu fiz foi
eu cortei o café. Não digo que cortei 100%, porque eu sou uma pessoa movida a café, mas assim, eu deixei de tomar durante o dia. O único momento que eu tomava café, eu ainda tomava um cappuccino, não era um café desse que eu tomo sempre, um café passado, mais forte, nem nada, mas era um cappuccino logo que eu acordava. Era o meu único contato com o café. Durante o dia todo eu ia tomando chá. E eu escolhia o chá de camomila e chá também de hortelã, eu ia intercalando e era o que eu tomava durante o dia, já que eu sentia aquela vontade de estar tomando alguma coisa. Que muitas vezes é o nosso costume, né? Da gente ter a nossa xícara ali com uma bebida quente e acabou. Então, eu mudei também isso durante essa semana aí da prova. E foi muito bom, porque eu acabava não ficando também elétrica. Acabava ficando um pouco mais tranquila. Não vou dizer pra vocês que eu fui uma pessoa, deveria, mas que eu fui uma pessoa que eu consegui fazer atividade física nessa semana. Também não consegui, porque eu precisava usar todo o meu tempo que eu tivesse para revisar. Lembre-se que eu trabalho e eu tenho muita gente que eu atendo durante o dia. Então, os espaços que eu tinha, que eu não tinha nenhum atendimento, eu precisava dedicar 100% às revisões. Então, foi um tempo ali que eu fiquei ou atendendo ou estudando. Durante os momentos que eu queria fazer uma coisa diferente, não é que eu me fechei totalmente para a vida, mas eu sempre mantive durante esse período. Não conseguia ler muito outras coisas, mas eu separava 15, 20 minutinhos do meu dia para continuar lendo alguma coisa que não fosse medicina. Isso também me ajudava a dar uma quebradinha um pouco nesse ritmo. E também não deixei de assistir coisas que eu gostava, mas deixei sempre para fazer isso em um momento antes de dormir. Não fazer isso durante o dia para que eu não acabasse ficando ali, deitando para assistir alguma coisa e não levantasse mais. Então eu sempre deixei, antes de dormir, eu assistia 1, 2 episódios de uma série, que era aquele momento de relaxar, que realmente eu conseguia parar, e aí era isso que eu acabava fazendo. A minha quantidade de horas durante essa semana, a última semana principalmente, ela aumentou bastante. Então teve dias ali que eu reacomodei o pessoal que eu estava atendendo, deixei alguns dias mais livres para que eu pudesse realmente me dedicar a estudar mesmo nesses dias. Então eu tive dias ali em que eu consegui chegar 8, 9 horas dentro do Forest estudando. E isso foi muito bom. Foram aqueles dias realmente que eu rendi muito. Mas não é uma coisa que eu gosto de fazer sempre, de estudar essa média de horas todos os dias, até porque eu não consigo encaixar isso sempre. Mas eu separei alguns dias ali para que realmente pudesse dar aquela finalizada em muitos temas, realmente ficar 100% ali. Então eu aumentei, dei aquela aumentada, e eu estudava até umas 10 horas da noite, mais ou menos. Era até o horário limite que eu me dava. Não fiz essa loucura que às vezes me ocorria de ficar estudando até de madrugada e dormir muito cansada, não. Eu era até umas 10 horas e acabou. E também não fiz também a loucura de acordar muito cedo, de acordar às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, eu também não fiz isso. Eu dormia mesmo. Então eu, assim, às vezes acordava 7:30, às vezes eu acordava 8 horas e começava a estudar ou ia atender alguém. Mas eu foquei ali em realmente conseguir dormir bem durante esse tempo. Na noite anterior à prova, era 9 horas, eu já estava na cama, já estava com tudo apagado e já fui para a cama para dormir, porque eu queria ter muitas horas de sono antes do dia da prova e eu acho que isso foi sensacional. A escolha de ter feito isso foi muito bom, porque eu realmente acordei super descansada. Eu acordei até um pouquinho antes do despertador naquele dia, porque eu não sentia que eu estava desgastada. Eu estava já com a minha energia reabastecida, então isso foi fundamental para que eu pudesse ir lá para a faculdade. E isso foi muito bom. Outra coisa que eu fiz durante esse momento, quando eu cheguei lá na faculdade, tinha muita gente para fazer essa prova. O andar lá estava cheio, acho que a gente estava, sei lá, numas 70 pessoas mais ou menos para fazer a prova oral. Eu sou sempre mais ou menos uma das primeiras. E querendo ou não, essas pessoas acabam passando um pouco da ansiedade delas para você. Então uma das coisas que eu tentei foi me manter um pouco afastada das pessoas ali. Não ouvir o que elas estavam. Então, quando às vezes alguém saía dizendo, vocês viram que tá perguntando aqui, tá perguntando isso, e às vezes alguém dizia, nossa, mas eu nem estudei isso. Então, eu me afastava. Quando começavam a falar o que estavam perguntando na prova, eu me afastava. E isso foi uma das coisas que meu marido que fez. Ele tirou o celular de mim, para que eu subisse lá pro lugar onde ia ter a prova, para que eu não ficasse olhando no grupo, e eu não ficasse mexendo no celular durante a minha espera. E isso acabou sendo muito bom, porque lá no grupo acabavam mandando muitas coisas que realmente, às vezes, por um momento você começa a pensar, nossa, eu acho que isso eu não sei. E isso te dá mais nervosismo ainda, e foi muito bom. Então eu fiquei sem acesso ao celular no dia da prova. E isso talvez seja uma ótima ideia para você. Apesar de toda a minha preparação, de eu saber que eu realmente assisti as aulas, eu li o material, eu li boas fontes, eu fiz um material, eu revisei muito, eu estava nervosa também. Dá sempre aquela sensação de que ainda não foi suficiente. E eu estava com essa sensação o tempo todo ali dentro de mim. Mas o outro lado ficava me chamando a atenção internamente o tempo todo. Não, eu fiz o que eu podia fazer. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. E ali
foi passando um tempo e o professor que estava ali era um professor novo, que eu nunca tinha visto. Isso te dá um pouco de apreensão, você não imagina o que ele pode vir a perguntar. Mas em poucos alunos que passaram, já era a minha vez. Então, assim, eu digo que isso é muito bom também, porque eu não fico ali cozinhando, sofrendo. Então, já vai de cara. Eu cheguei na faculdade, se eu não me engano, um pouquinho antes das 8 horas. E a hora que eu entrei para fazer a prova, que eu fui chamada, já era umas 10 horas da manhã, eu acho. Então, ali foram algumas pessoas antes de mim. E quando eu entrei, óbvio, eu acho que esse primeiro momento é o mais ansioso de todos, você não imagina o que pode vir. Mas o professor foi muito educado, muito bacana. Isso me ajudou muito, porque eu acho que essa receptividade sempre ajuda você a relaxar um pouco mais. E é interessante, aí vem a questão das tabelas, né? Porque conforme ele ia me fazendo algumas perguntas, eu vinha exatamente a ordem que eu havia montado as tabelas, que eu havia revisado as tabelas. Tanto a parte de exame físico, que muitas vezes é uma coisa óbvia, especuloscopia, por exemplo, que é uma coisa óbvia, que é tão óbvio que às vezes você esquece de colocar o passo a passo no seu material e um professor pergunta, tá, mas como que faz isso? Você fica, nossa, é óbvio, mas eu não sei explicar exatamente esse óbvio. Então eu pensei nisso antes da minha prova. E pensei, vou montar, se ele me perguntar até isso, exatamente passo a passo. Então dentro dessa tabela eu separei o exame físico em colunas. Então, uma coluna para o interrogatório, outra para o exame geral, assim, o exame mamário, que foi perguntado também. O autoexame também foi perguntado também, estava tudo ali. O exame ginecológico, as fases, um por um. Inclusive, as perguntas que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer cada manobra. E os estudos complementares, que tipo de exame laboratorial eu ia pedir. Eu coloquei exatamente na sequência que eu falaria. E eu acredito que a prova oral é muito isso. Às vezes é mais organização dos assuntos, mais organização daquilo que você vai falar, do que propriamente o conhecimento em si. Porque você precisa ter uma ordem e precisa colocar isso de uma forma que flua a sua resposta, que passe segurança naquilo que você está falando. E eu acredito que isso foi muito bom, porque o professor elogiou a forma que eu me comuniquei, ele falou que eu me comunicava muito bem, que eu sabia explicar muito bem, e até disse que eu seria uma ótima médica epidemiologista, trabalhando com prevenção e tudo mais, e aquilo ali me ajudou demais naquele momento, principalmente para me dar, ok, estou fazendo certo, então só continua desse jeito que você está até agora. E eu senti muito que era um bate-papo que eu estava tendo com outra pessoa. Foi uma das provas, eu acho, de toda a carreira que eu tive, uma das provas mais tranquilas, em termos de eu me sentir tranquila, e eu consegui me posicionar, e eu acho que o método que eu usei para estudar teve muita coisa a ver com isso. É como se eu tivesse simplesmente um roteiro, assim como eu faço às vezes um roteiro para gravar um vídeo aqui, é como se eu tivesse um roteiro do que eu diria naquele momento. Eu já tinha tudo preparado, eu já tinha pensado nos cenários, eu tinha pensado em várias possibilidades, e eu estava pronta para isso. E eu acredito que isso foi fundamental. E depois que passa o negócio, a gente percebe que nós criamos esse monstro. Muitas vezes essa ideia de que a prova vai ser terrível, vai ser horrível, que vão te humilhar, que você vai passar as piores coisas da sua vida, só existe dentro da sua cabeça. Porque na realidade, se você for analisar, sempre é mais leve do que a gente imaginou. E foi o que aconteceu. Fiquei super motivada, super tranquila e só me dei folga naquele dia. No outro dia já foquei na próxima matéria, que agora eu vou estar com obstetrícia e também medicina interna. Já comecei a me preparar e dar sequência no que eu estava fazendo. Só que foi muito bom. E é por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, porque quem sabe, às vezes, uma dessas coisas que eu fale faz algum sentido e você possa colocar na sua rotina, possa fazer do seu jeito e também, talvez, te desbitolar da ideia de que você precisa encontrar o método mais foda do mundo, que você precisa encontrar um método que vai ser o método. E às vezes é o simples, às vezes é o básico, às vezes é uma coisa que você não precisa fazer algo tão grande assim. A tabela eu fiz no Word, então pensa que é algo extremamente simples. E eu acho que a gente foge um pouco do óbvio, foge um pouco da simplicidade, foge um pouco do básico. Hoje tem tantos e tantos métodos e técnicas e isso é muito bom. Não posso dizer que não, eu sou apaixonada por esses novos jeitos de estudar, foi assim que eu aprendi a estudar. Mas às vezes a gente tem que voltar também para o básico, às vezes é isso que vai salvar uma prova nossa. Criar formas fáceis de você revisar, muito mais do que você ter 1000 coisas ali para revisar.
Eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção foi que quando eu cheguei para a prova no dia, tinham pessoas que estavam lá com livros grandes, assim, e eu me senti intimidada com aquilo. Eu pensei assim, nossa, eu tô sendo muito arrogante de achar que as minhas tabelas aqui, que deram 18 páginas no total, serão suficientes para uma prova dessa magnitude. Olha só quanto material essa galera tá estudando. Só que não é sobre o material, mas é o que você faz com esse material. Porque muitas vezes o que você faz, por mais simples que seja, é o que te deu esse conhecimento que você tem. Às vezes isso é o mais importante do que a fonte especificamente. Mas a forma como você compreendeu, como você consegue tornar aquilo também oral. Como você consegue reproduzir aquilo que você sabe. Então, isso também foi uma das coisas que me deu ali 2 tapas na cara de perceber que não é a quantidade de páginas, não é a fonte especificamente, mas é como você se preparou com aquilo que você tem. O quanto você domina aquilo que você estudou. Isso é o mais importante. E acredito que cada prova vai trazendo lições, a gente vai aprendendo coisas diferentes, não só sobre a matéria, mas sobre a gente também. E eu descobri que eu estou num dos melhores momentos da minha vida, tanto no trabalho como na faculdade, porque são coisas que eu tenho feito por mim. Muitas vezes eu estou estudando, não estou estudando focando na prova ou só naquilo que querem saber, mas no que eu preciso aprender sobre. E eu nunca tinha vivido, acho que tanto isso, de ser uma coisa mais por mim do que por uma prova ou por um professor. E isso também tem feito toda a diferença do mundo. E é isso, queria deixar aí para vocês compartilhar mais um degrauzinho que subi. E faltam agora mais 4 provas para o internato. Estamos indo então em uma velocidade, mesmo que para alguns seja devagar, para mim está sendo na velocidade ideal, está sendo sem loucuras, eu estou realmente aproveitando, está me dando tempo para respirar e isso está sendo muito importante. Então não se preocupe tanto com a velocidade que os outros estão indo, se preocupe que a sua velocidade seja boa para você, assim como a minha tem sido para mim. E no fim é melhor a gente chegar depois do que a gente acabar não chegando nunca. E é o que pode acontecer quando a gente mete os pés pelas mãos e quer abraçar o mundo. Então vamos devagar e sempre que a gente chega no mesmo lugar. É isso, nos vemos no próximo vídeo.